Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Sérgio da Elegância Costuras, marido da Tati. Conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a gente pagar o preço por um todo, vamos dizer assim, né? É como uma espécie de seguro. Por que um seguro de um automóvel, ele geralmente sai alto? Que a seguradora, ela divide ali, né, o preço dos sinistros pela quantidade de pessoas que têm seus carros ali segurados. Então, quanto maior o número de sinistro e menor o número de veículos segurados, devido a uma crise, por exemplo, automaticamente o preço do seguro dispara. Se o índice de roubo for baixo, que coisa que nunca acontece no Brasil, especificamente em São Paulo, por exemplo, e tiver muita gente fazendo seguro, o preço dá uma caída, correto? Então a seguradora, ela acaba nunca perdendo, vamos dizer assim, ela dilui isso em várias pessoas. Isso, se a gente for pensar, é num todo. Pode não ser politicamente correto falar, pode não ser agradável de ouvir, mas assim é a vida. Por exemplo, quando a pessoa vai numa lanchonete, ela vai lá às vezes com as crianças, se ela não dá uma boa educação nem nada, a criançada estoura tudo que é sachê de ketchup, de mostarda, usa guardanapo pra caramba. Adivinha quem vai pagar por tudo isso? O lojista, ele vai ter que diluir isso entre os clientes, correto? E assim acontece conosco também. Então por que às vezes o cliente fala da elegância? Vou dar um exemplo. Mas às vezes o preço de vocês é alto e tal. Então, pessoal, falando francamente, coisas que o Sebrae não te ensina. Já aconteceu conosco de uma outra funcionária, não vou nem entrar no mérito, pelo amor de Deus, mas quando você é dono, que culpa você tem, por exemplo, de um acidente que um familiar de um funcionário sofre? Nenhum, né? Ou então, enfim, casos de parentes que foram presos, né? Imagina a pessoa está aqui trabalhando, de repente recebe uma ligação dessa. Ela toma assim um desespero total, sai do jeito que dá, e aí você vai entrar em contato com o seu cliente. O que o cliente vai dizer? Né? Como já disseram para nós: olha, sinto muito, estou indo viajar, preciso das minhas roupas. Se é noivo, então, imagina chegar para uma noiva e falar: seu vestido não vai ficar tão perfeito ali ajustado porque teve um problema. O familiar de uma costureira morreu, o outro tal coisa. Ela vira e fala: meu, problema é de vocês, eu quero, tem contrato, tem tudo mais. Então, pessoal, quando isso acontece, inúmeras horas extras são feitas, tá? Fornecedor, seja lá o que for, a gente vai entregar para você. Então, são coisas assim do cotidiano que quem nunca teve empresa não sonha. Por incrível que pareça, igual você que de repente está me vendo e está me ouvindo, você trabalha numa empresa, se você olhar ao redor, todo dia deve faltar funcionário. Dependendo do número, do tamanho da empresa, muitos funcionários faltam no mesmo dia, por diversos problemas. De repente, para você não acarreta muita coisa, quando muito fazer um pouco de hora extra, que chega a ser até benéfico para você, que você vai ganhar mais. Agora imagina o dono, né, do comércio, seja lá o que for, quem que vai pagar por tudo isso? Hora extra, cliente insatisfeito, ter que ligar para cliente às vezes reagendar, falar: meu, quebra um galho, dá para te entregar suas roupas. Aqui na Elegância, por exemplo, quando acontece alguma fatalidade dessa, a gente vê as roupas que de repente tenham menos urgência e liga para o cliente. Se é um cliente que tem uma camisa, um jeans, alguma coisa, teoricamente não é tão urgente, não é como uma noiva ou um motociclista que vai correr no autódromo, que ele precisa daquele equipamento para pilotar. E não é certo, porque independente de ser noiva, ser motociclista, é um ser humano. Então a gente não deveria atrasar de forma alguma. Mas quando acontece, então é isso. Então, pessoal, ser dono de um negócio é muito mais do que fazer um planejamento em Canvas, colocar tudo em planilha, fazer ali a parte de estratégia. Claro que tudo isso envolve, mas são coisas assim que fogem à nossa rotina. Então nós tivemos um caso recente aí de um cliente já de um bom tempo, que sempre foi muito bem atendido. A gente sempre abre pequenas exceções, mas assim, ele chegou num dia, queria roupa para o dia seguinte, a gente está falando de uma véspera de feriado aí praticamente, e ainda queria desconto, e ainda queria pagar quando ele retornasse de viagem, ou depois de 3, 4 dias. Sabe, pessoal, não dá. Essa história de que o cliente tem sempre razão entre aspas. Ele tem razão quando ele contrata algo que foi prometido, né? E de repente não foi cumprido. Aí ele está coberto de razão. Agora eu vejo por mim, poxa, eu sou cliente de vários lugares. Tem uma padaria aqui perto, por exemplo, que eu sou cliente há anos. Eu não me imagino chegando lá e falar para eles: olha, eu sou cliente há mais de 10 anos, me dá aí os frios, enfim, dá aí os pastéisinhos que eu gosto e tudo mais, e vou pagar semana que vem. Como assim? Se o estabelecimento disponibiliza de pagamento via depósito, via transferência bancária, via crédito e débito, sabe, não existe. Então assim, e detalhe, aqui na Elegância, quando a gente está com muita demanda e o cliente quer em menos de 24 horas, a gente cobra uma taxa expresso.
de até 25%, tá na recepção, tá? Em alguns casos, se a gente não está com uma demanda tão absurda, não custa nada, a gente abre mão desses 25% para te atender super bem. O que acontece nesses 25%? Significa a hora extra ainda acima do normal, entendeu? A costureira que vai fazer a sua peça de roupa, ela vai ficar até mais tarde, e isso tem um custo, eu não consigo abater isso. Se estiver tranquilo, tudo bem. Está lá com uma demanda maior ou espaçamento, ela vai fazer a sua na frente. Quando não, ela vai ter que ficar até mais tarde. Ela que eu falo uma, mas geralmente 3, 4, 5, 6. Entendeu? Então tudo isso, pessoal, são coisas do cotidiano aqui na Elegância Costuras. Agora o cliente chegar aqui, primeiro que assim, eu acho um absurdo a pessoa chegar e dar preço. Então de repente, sei lá, essa minha camisa custa R$100 na loja. Estou dando exemplo, eu chego lá e falo que eu quero pagar 70. Sabe, assim, baseado em quê que eu me acho no direito de chegar no lugar e dar um preço? Se eu não estou disposto a pagar, total direito meu como cliente. Eu não pago e não levo, não usufruo do serviço, ou não levo o produto. Agora chegar e falar, não, eu acho que é justo cobrar tanto. Hã? É justo o quê? Então, por favor, me dê as suas justificativas, porque pelas nossas... E aí, pessoal, é um negócio para ser viável, são vários fatores. Né? Por exemplo, primeiro tem que ter algo de muito valor para o cliente, para você. Algo que você enxerga e fala, poxa, eu preciso isso, eu quero. E aí num preço que você ache justo pagar. Então você já começa com mais vantagem ainda, você cliente. Correto? Nós, como prestador de serviço, nós temos que atender a sua demanda. Temos que superar a sua expectativa. E por último, o nosso lado, pessoal, tem que ser algo que vale a pena financeiramente para nós. Tá? São 5 fatores primordiais. Se tirar qualquer um desses, se tirar ali o valor agregado, você não vai vir aqui. Você não vai deixar suas roupas aqui para ajustar, para você ficar ali impecável, com uma super aparência, uma roupa ali, seu corpo realçando legal, seja você homem ou mulher. Correto? Então eu tenho que ter algo que atribua muito valor. Eu tenho que cobrar um preço que você ache justo, por todo esse valor agregado. Eu tenho que superar as suas expectativas. Quando eu falo eu digo elegância. Depois, você tem que ficar super satisfeito. E por último, tem que ser viável para nós. Porque se não chegar ao final do mês, eu vou trabalhar para quê? Entendeu? Trabalhar mais de 15 horas por dia, eu e a Tati. Desde as 7 da manhã a gente já liga o celular, já começa a conversar com o cliente, arrumando a nossa filha para ir para a escola. A gente dorme às vezes falando, isso é péssimo, levar serviço para casa, mas é inevitável, correto? Então, pessoal, só fala mal de patrão quem nunca foi patrão. Agora estou falando mais um pouco do lado aí de empregado. Quem nunca foi patrão não sabe o que é ser patrão. Então, fica aí um convite para você. Tente ser. Tente ter ali que você fica dividido entre o governo, com a roubalheira só, funcionários com diversos problemas, além de pagamentos, tudo que você tem que fazer, que é óbvio, correto? Seus clientes que muitas vezes acham que o preço que você cobra é alto, ele quer exigir cada vez mais, ele quer para ontem. Então, pessoal, tudo isso somado dá ali o valor que a gente cobra. Tá bom? Então você que pensa em abrir um próprio negócio, coloca tudo isso na ponta do lápis. Seu cliente vai querer sempre pagar menos, ele vai querer sempre o melhor, e ele vai querer num prazo super impossível. Todo mundo quer isso. Eu quero uma coisa da melhor qualidade, pagando o menor preço, ali para já, na melhor hora para mim. E esses 3 itens, eu particularmente nunca conheço ninguém que conseguiu ali fechar, linkar. Tá bom? Então desculpa o desabafo aí. Hoje realmente assim é aquele dia que você começa a refletir sobre a vida, até onde vale a pena ou até onde não, porque nessa mania de querer superar a expectativa, sempre fazer mais para o cliente, um dia que você tiver que dizer um não desse tamanho, parece assim que você, nossa, jogou todo um relacionamento pro ar. Tem cliente que fala, pô, não volto mais, nossa, eu estou insatisfeito. Então assim, me desculpa, a gente tenta fazer o nosso máximo, só que nós somos seres humanos, assim como você também, que temos casamento, problemas conjugais. Sim, eu e a Tati temos problemas conjugais, de vez em quando, somos seres humanos. Temos uma filha linda que está cada vez mais ansiosa de tanto que ela vê a gente trabalhar, muitas vezes cheia de problema para resolver, tá bom? Então fica aí para você pensar. Um abração, fica com Deus.